Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje gostaria de fazer uma reflexão sobre a parábola das 10 virgens. Como sabemos, os vídeos aqui do canal, eles sempre têm uma perspectiva escatológica, ou seja, eu tenho como grande objetivo de vida anunciar a volta gloriosa de Jesus. Se no primeiro momento com João Batista, Jesus veio na humildade como um cordeiro, a ser dado em sacrifício pelo pecado, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, para que todos nós pudéssemos ter a remissão do pecado e a salvação no nome dele. Agora Jesus voltará em glória, como um leão, não como um cordeiro manso, mas como um leão, para vencer todo o mal que nós temos agora neste mundo. Bem, e como nós podemos compreender essa parábola das 10 virgens? Nós sabemos que entre os judeus, quando ia acontecer um casamento, o que acontecia? A noiva ficava na casa esperando, e quando o noivo estava vindo, né, as amigas da noiva, elas, né, iam lá receber o noivo e levavam ele até a sua noiva. Era um costume muito bonito, sabe? E então Jesus usa essa história e os elementos dessa história para ensinar sobre a vinda gloriosa dele, ou seja, o nosso momento de salvação neste mundo. Só que antes eu quero dar um pequeno ensinamento para que nós possamos compreender plenamente essa reflexão sobre o que nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Acontece que, né, a igreja, ela se divide em 3 partes. Nós temos aquelas pessoas que ainda estão vivas neste mundo e nós chamamos de igreja militante. Quando morremos na graça, na amizade de Deus, mas não estamos totalmente santos, nós precisamos passar por uma purificação. Então, este tempo que as almas passam no purgatório para adentrar na glória de Deus, nós chamamos de igreja padecente, porque está padecendo um pouco de tempo ali para que possa expurgar o pecado, né? Porque nós morremos em pecado e na glória de Deus nós não podemos adentrar com o pecado. E o pecado, por menor que ele seja, ele nos impede de entrar na glória de Deus. Não nos condena ao inferno, mas mesmo sendo um pecado venial, ou seja, um pecado leve, ele nos impede de entrar na glória de Deus. Por isso nós precisamos de uma purificação, porque após a morte se encerra essa questão do perdão dos pecados. O perdão dos pecados nós buscamos enquanto estamos vivos. Após a morte, o que nós podemos fazer é expiar as consequências dos pecados que nós cometemos em vida. Mas após este tempo, né, de padecimento aí da alma, dessa igreja padecente, nós adentramos a glória de Deus. Aí nós temos a igreja triunfante. Quando Jesus retornar, não haverá mais a igreja padecente. Porque a igreja padecente, ela vai até o tempo da renovação de todas as coisas. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Esperamos o reino de Cristo. Todos os dias nós rezamos: venha a nós o vosso reino. Então,
na renovação de todas as coisas, não haverá mais igreja padecente. Só haverá, naquele momento, a igreja militante, que estará no mundo, e a igreja triunfante, que virá com o Senhor. Porque essa igreja triunfante, ela, essas almas que já contemplam a glória de Deus lá, elas vão ressuscitar. Nós que estivermos vivos, nós não vamos experimentar a morte, se nós estivermos escritos no livro da vida do Senhor, né? Ou seja, se nós formos considerados dignos de entrar para o reino de Cristo. Então, nós não experimentaremos a morte. Inclusive, o nosso amigo São Paulo diz assim: nem todos morreremos, mas num abrir e piscar de olhos seremos transformados, e esse nosso corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, nós vamos adquirir um corpo glorioso. E aqueles que já estão na glória, as suas almas vão novamente se unir aos seus corpos, vão ressuscitar e adquirir um corpo glorioso. Ou seja, este corpo glorioso, ele restaura aquela imagem de Adão e Eva antes da queda no paraíso. Para quê? Para que nós possamos viver o reino de Cristo. Porque no reino de Cristo não haverá a morte, não haverá a sedução, a tentação, e não haverá o mal no mundo. Não haverá demônios espalhados pelo mundo. Então, assim, não haverá o mal no mundo, não haverá morte, doenças, pestes, sofrimentos, misérias, essas coisas acabaram. Vão acabar na volta de Jesus. Compreende? Para quê? Para que nós, com Cristo, no reino dele, possamos viver intensamente, plenamente, o reino dele. Viver a fé de uma forma plena, totalmente mergulhados no Espírito Santo de Deus. Então, com essa introdução, nós já podemos compreender e entender melhor essa parábola de Jesus das 10 virgens, que eu vou convidar você agora a pegar o evangelho do nosso amigo Mateus, né? São Mateus, ali no capítulo 25, a partir do versículo 1. Preste atenção, nós vamos trabalhar bem essa história, mas eu quero que você preste atenção nos personagens para que essa nossa reflexão possa mudar nossas vidas, a fim de que nós possamos ter uma vida mais contemplativa, uma vida com mais oração, uma vida mais dedicada à adoração do Senhor. Está bem? Evangelho do nosso amigo Mateus, né? São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, que vai nos dizer assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. 5 eram tolas e 5 prudentes. Pegando as lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram reservas de óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas cochilaram e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: lá vem o noivo! Saí-lhe ao encontro. Todas as virgens acordaram e se puseram a preparar as lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dá-nos um pouco de vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É melhor irdes aos vendedores comprar. Enquanto elas foram comprar, chegou um noivo. As que estavam prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi fechada.
Mais tarde chegaram as outras virgens e gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Na verdade, não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por esta palavra. Veja, Jesus usou de uma história que é muito comum na vida judaica, né? Uma festa de casamento. Quando Jesus começou o ministério dele, né, logo de início, o primeiro milagre que ele realiza foi justamente numa festa de casamento. Então, assim, essa história que Jesus conta, os detalhes dela, de cada personagem, para os contemporâneos de Jesus, estava muito claro entender os elementos dessa história. Mas para nós agora é preciso entender dentro da óptica da revelação cristã. O que o Senhor está nos revelando através dessa palavra. Veja, vamos começar aqui, ó. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. O noivo é Jesus. E essas virgens são todas as pessoas do mundo. Esse 10 está compreendendo a totalidade das pessoas do mundo. Entenda bem isso. Eu não sei se você percebeu nessa história que, apesar de estar falando dessa festa de casamento, do noivo e coisa e tal, Jesus não falou sobre a noiva. Já nós vamos chegar lá. Então, quem são essas 10 virgens? É a igreja militante. São todas as pessoas que, com sua fé, acreditam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nessa história não está sendo dito sobre aquelas pessoas que professam uma outra fé, que acreditam em A, B, C, D e etc. Nós estamos falando aqui de 10, nessa totalidade de todas as pessoas que abraçaram a fé. Mas veja que interessante aqui, ó, que 5 eram tolas e 5 eram prudentes. Veja, no próprio evangelho do nosso amigo Mateus, se diz assim, Jesus ensina que aquela pessoa prudente é aquela que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, que nós edificamos a nossa vida, construímos a nossa vida na fé em Jesus. Essa é a pessoa prudente. Então veja que 5 virgens ali são prudentes. As outras são tolas. São aquelas pessoas que edificaram a sua vida sobre a areia, ou seja, sobre as coisas deste mundo, que é passageiro, que passa. Porque aí vem os problemas de cima, de lado e de baixo, a pessoa não resiste. E aí são aquelas pessoas revoltadas, as pessoas que cedem às tentações do mal, são aquelas pessoas que acabam definhando na vida, às vezes até cometendo suicídio, são pessoas que desistem da fé e acabam se perdendo nas coisas desta vida, nas coisas do mundo. Compreende? Bem, então, pessoas prudentes e as pessoas imprudentes, né? E aqui nós temos 5 virgens que são prudentes, ou seja, são aquelas pessoas que edificaram a sua fé em Jesus. Mas veja, nós temos 5 tolas, que são aquelas que não edificaram a sua fé em Jesus. Mas nesta parábola de Jesus, veja, as 10 estão esperando por Jesus. Por isso nós não estamos falando de todas as pessoas do mundo, mas de todas aquelas pessoas que no mundo abraçaram a fé, porque todas elas estão esperando por Jesus. Bem, o que acontece? Veja, lembra que nós já trabalhamos isso aqui nos vídeos do nosso canal, e é um ensinamento que nós insistimos sobre o fim dos tempos,
e que aqui nesta palavra é revelado de uma maneira muito clara. O Apocalipse diz que viriam duas testemunhas no fim dos tempos. Nós ensinamos o quê? Que a primeira testemunha foi João Batista, que anunciou a primeira vinda do Senhor. Mas que ainda há uma segunda testemunha por vir, que anunciará a volta do Senhor. E veja que interessante essa palavra aqui, ó. Olha como ela vai dizer assim: à meia-noite ouviu-se um grito, lá vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Quem é que dá esse grito? Quem é que está clamando que o noivo está chegando? É esta segunda testemunha de Apocalipse. Este precursor da volta gloriosa de Jesus. Compreende? Nossa, eu fico muito triste em imaginar que quando chegar esse momento, assim como as pessoas que deveriam ter entendido e percebido que João Batista era aquela imagem do profeta Elias, como o profeta Malaquias tinha avisado que Elias voltaria, e que Jesus falou, olha, o Elias já veio e vocês não reconheceram, era João Batista. Ou seja, a primeira testemunha veio e as pessoas não reconheceram. Agora também vai acontecer a mesma história de novo, vai vir um precursor, uma nova testemunha. E a maioria das pessoas não vai reconhecer. Percebe? Eu acho muito triste isso, mas perceba este ensinamento. Então, essa palavra já está dando esse referencial para nós, que vai vir a segunda testemunha anunciando que o Senhor está para chegar. A igreja, todos os dias, desde que Jesus voltou para o céu, está anunciando. Ela celebra a Santa Missa. Na celebração nós repetimos assim, que nós continuamos a celebração da Santa Missa até que o Senhor venha. Toda a Santa Missa é dito isso. Mas virá um precursor. Assim como veio João Batista. Virá uma pessoa enviada por Deus, que é essa segunda testemunha de Apocalipse, para anunciar que o Senhor está chegando. E aí o que acontece? As prudentes escutam a voz dele e se preparam. Olha, já pega ali o seu azeite, ali, o seu óleo, coloca na lâmpada, acende, e as pessoas, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Você percebe isso? Essa confusão do mundo? As pessoas não estão preparadas para a volta do Senhor. Poucas. E o que é esse óleo? Esse é o óleo da unção, é o óleo do Espírito Santo, é a nossa fé. Cada vez que nós rezamos, cada vez que nós temos o nosso devocional, os nossos momentos de oração, de contemplação, principalmente contemplação da palavra de Deus, principalmente quando também nós vamos ao templo e adoramos o Senhor na sagrada Eucaristia, presença real de Jesus, corpo, alma e divindade. Nós estamos ali diante do tabernáculo, diante do sacrário, e adoramos o Senhor em espírito e em verdade, porque nós confessamos e aceitamos que ali está a presença viva e real de Jesus. Nós estamos preparados. Não importa se o Senhor vai vir hoje, se vai vir amanhã, daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 500 anos, 1000 anos, não interessa. Nós estamos preparados. A hora que o Senhor chegar, é tudo que eu mais quero na vida. Percebe isso? Bem, e aí, essas virgens, essas 5 virgens prudentes, elas entram para a festa do casamento. Então, quem são essas 5 virgens prudentes? Essas, em primeiro lugar, do que é formada a igreja? A igreja é formada por judeus e pagãos. A palavra veio primeiro aos judeus, por quê? Porque desde lá do começo, com Abraão, pai da fé, foi reunido um povo, para que este povo se preparasse à vinda do Filho de Deus, do Messias, do nosso Salvador, para que a partir deles o mundo recebesse essa palavra, este anúncio, essa boa nova, que o Messias tinha chegado, que o nosso Salvador tinha chegado. Só que o que acontece? Os judeus, na sua grande maioria aí, não receberam essa palavra. E enquanto os apóstolos estão ali anunciando aos judeus
o evangelho, São Paulo sai para os pagãos. Então os pagãos também foram chamados à salvação. Eu não nasci na cultura judaica, entre os judeus. Então, o que acontece? Eu tô lá no grupo dos pagãos. Mas, assim como do grupo dos pagãos e do grupo dos judeus, eles se uniram na fé em Jesus, eles formam o quê? A igreja militante. Nós estamos no mundo, agora, vivos, esperando e rezando para apressar essa volta do Senhor. Compreende? Então, a igreja é formada por judeus e pagãos. Compreende? Bem, os judeus nós sabemos quem são. Então, uma das virgens nós sabemos já quem é, que são os judeus. Mas e as outras 4? São todos os pagãos na sua medida daquilo que nós fazemos na igreja. Nós temos os leigos, né? Que eles são o grande exército aí de batizados que têm a sua fé, rezam em casa o Santo Terço, vão à Santa Missa, compreende? Então, temos mais uma virgem aí, os leigos. Depois, nós temos uma segunda virgem que, desses batizados, nós temos aquelas pessoas que ajudam nos trabalhos na igreja, como catequistas, como coroinhas, como ministros da Sagrada Comunhão. Compreende? Pessoas que começam a trabalhar de uma forma mais específica. Depois, nós temos uma terceira virgem, que são aquelas pessoas consagradas. Aquelas pessoas que renunciam às coisas do mundo e dedicam suas vidas inteiramente à fé em Jesus, à vivência do Evangelho. Mas aí nós temos a quarta virgem, que são aquelas pessoas que são chamadas ao ministério sacerdotal. Nós estamos falando dos padres e dos bispos. E dentre os bispos, claro, né, o Papa. Então, você compreende que essas 5 virgens, elas compreendem todas aquelas pessoas que assumiram a sua fé no mundo? As tolas são essas mesmas pessoas, são judeus, são bispos, consagrados, acólitos, e a grande multidão dos batizados e mais que não viveram a sua fé. Você pode ver, elas têm as lâmpadas, têm até óleo, mas o óleo não foi suficiente. Ou seja, não viveram verdadeiramente a sua fé. Mascararam a sua vida de cristão, de católico. Compreende? E aí eu pergunto agora, você já entendeu que o noivo que está vindo é Jesus, que antes dele vai vir alguém que é a segunda testemunha do Apocalipse, avisando que o noivo, que é Jesus, está chegando, e que essas virgens prudentes é toda a igreja militante que está no mundo, essas 5 virgens que eu acabei de falar, mas as tolas se perderam aí. E cadê a noiva? A noiva está lá, esperando a chegada do noivo. Que noiva que é essa? É a igreja triunfante. Percebe? Quem vai entrar para o reino de Cristo é a igreja total. Por isso, quando Jesus voltar, os vivos vão assumir um corpo glorioso, não vão passar pela morte. Mas aquelas pessoas que já morreram na graça, na amizade de Deus, que contemplam o Senhor face a face, quer dizer, já estão na glória, o que acontece? Elas virão, essa é a igreja triunfante, e elas ressuscitarão, ou seja, o seu corpo se unirá novamente às suas almas. E elas serão glorificadas. Então, nós formaremos um só rebanho, porque teremos um só pastor. Compreende? Ela será a igreja total. Aqueles que entrarão para um milênio, ou seja, o reino de Cristo. Porque todos os dias nós insistimos nas nossas orações, né? Venha a nós o vosso reino. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Então, que esta parábola de Jesus possa ajudar você agora a compreender com muita mais profundidade que é momento de você começar a renunciar às coisas deste mundo, desta vida, e se preparar para a volta de Jesus, porque nós não sabemos
A meia-noite aqui, quando Jesus volta, é um horário que ninguém esperava. O que nós estamos fazendo meia-noite? A maioria de nós estamos dormindo. O que essa parábola diz? Cochilaram e dormiram. Será que de repente, quando Jesus vier, a gente vai estar assim, ó? Ah, não sei, nossa, mas é agora? E eu deixei de rezar, eu não ia na igreja, ai, o que eu faço agora? Percebe que são as virgens tolas? Tão perdidas na vida e no mundo? Que você não seja assim. Que você seja uma pessoa dedicada à oração, à contemplação da palavra e da adoração a Jesus. E são essas atitudes que vão fazer com que nós tenhamos a nossa reserva de óleo para as nossas lâmpadas, ou seja, para as nossas vidas, para a hora que o Senhor voltar, a gente possa se alegrar com a volta dele e não ficar assustado, apavorado, perdido, desorientado, mas ricos de fé para receber o Senhor com a alegria das nossas almas. Alegrai-vos no Senhor. Repito, diz São Paulo, alegrai-vos. A nossa alegria está no nome do Senhor. Amém? E que essas palavras possam ajudar você a se preparar para a volta gloriosa de Jesus. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.